Boa tarde, boa noite, queridos alunos da disciplina Fronteiras e Mobilidades. Essa é a nossa primeira aula discutindo o tema da fronteira como barreira. Como eu falei na aula da apresentação, as 5 primeiras semanas serão dedicadas a discutir diferentes sentidos de fronteira. Nesta primeira aula, estaremos pensando a fronteira como barreira ou o processo de securitização das fronteiras que tem se tornado bastante intenso nestas 2 últimas décadas. Então, nesse sentido, a nossa aula de hoje, ela parte de um contexto, que é um contexto de diversas políticas sobre as fronteiras, a gente pode dizer muitas delas simultâneas e que apontam em direções distintas, né? Então, podemos aqui pensar essa cena fronteiriça contemporânea como 3 tipos principais de políticas de estados sobre as fronteiras, que tem a ver com esses contextos de integração regional, que acontecem muitas vezes de maneira simultânea, que são políticas voltadas ao desenvolvimento de áreas fronteiriças, vistas como áreas que estão à margem do Estado, áreas periféricas, e aí precisa de políticas expressivas para esses territórios de fronteira. No caso brasileiro, há todo um conjunto de políticas desenvolvidas ali a partir do primeiro governo Lula, direcionada à chamada faixa de fronteira brasileira, que o Brasil define 150 quilômetros desde o limite internacional como esta área de segurança nacional. E ali passou a se desenvolver este projeto de desenvolvimento das áreas de fronteira. Outra política, e aí com os processos mesmo de integração regional, é a chamada integração fronteiriça, que tem suas formulações mais precisas, principalmente no contexto da União Europeia, onde se desestrutura diversos mecanismos das chamadas fronteiras internas entre os estados da União Europeia, e também com a ideia de criação de relações mais próximas com cooperação transfronteiriça entre municípios situados nas áreas de fronteira. E aquele tipo de política que vamos aqui se dedicar mesmo à aula, que eu estou chamando neste processo de securitização das fronteiras, que tem a ver com esse momento que a gente vive e que tem seus desdobramentos acentuados a partir do ataque às Torres Gêmeas, né, os atentados lá em Nova York em 2001. Então, é esse cenário que vamos aqui trabalhar um pouco a partir do texto do Stéphane Roussier. E aí a gente pode partir para a ideia principal do texto, né, que dá nome ao título do texto, Políticas da Mundialização, e a gente está aqui pensando este conceito de ecopolíticas, né, que de fato é um neologismo aí criado pelo autor, retomando a ideia do teikos, que é o muro da polis grega, e pensando esta política, ou seja, pensando como política toda esta questão das construções dos muros em diferentes escalas no contexto contemporâneo. Embora a dedicação do autor seja principalmente em torno dos muros e cercas nas fronteiras internacionais, ele também deixa claro, desde o início do texto, a possibilidade de pensar essa ideia de teicopolítica para outras escalas de construções de muros. E aí a gente lembra desses muros entre bairros, dos muros de condomínios fechados com bairros periféricos vizinhos. Então, nesse sentido, a palavra também pressupõe, esse conceito também pressupõe essa ideia de pensar essas diferentes escalas.
Importante também perceber que essa política de contenção, com processos de barreirização, ela tem suas relações, né, para o autor, diretamente com o conceito de biopolítica do Michel Foucault. Conceito esse desenvolvido no final da década de 70, a partir do texto Em Defesa da Sociedade, de 76, e aprofundado nos textos sobre território e população, e sobre o nascimento da biopolítica. A gente pode aqui pensar principalmente a biopolítica como esse governo da população, ou essa regulamentação da população que tem a ver com formas, né, de controle e de gestão da vida, né, no sentido de suas várias dimensões: higiene, alimentação, natalidade, longevidade, toda essa forma de conduzir os homens e mulheres a partir da lógica do poder estatal. E isso tem muito a ver com, ou seja, o que o Foucault chama a atenção da passagem do poder soberano, que é um poder fundamentalmente sobre o território, para esse poder sobre a vida, sobre a população. Então, e aí a gente percebe, quando a gente pensa principalmente na questão dos muros e nas cercas, tem a ver fundamentalmente com gestões com gestão de populações que passam por questões de cidadania, quem é cidadão e quem não é cidadão, que passa por questões migratórias, no sentido de quem é o imigrante desejável, quem é o imigrante indesejável que deve ser barrado. E aí a gente vê aí essas relações muito estreitas entre a ideia da teicopolítica e a biopolítica Foucaultiana. Mas também, mesmo o autor não abordando diretamente, a gente pode também estabelecer relações com o conceito de necropolítica do Achille Mbembe, que tem um diálogo com Foucault, inclusive no primeiro momento do texto da necropolítica, o Achille Mbembe está dialogando com o texto do Foucault, quando Foucault diz, né, que um dos pressupostos da biopolítica é fundamentalmente o fazer viver. Mas a biopolítica, principalmente quando ela se encontra com situações de racismo, a ideia do fazer morrer vem à tona com muita força. Então ele pega, e aí analisa principalmente a situação do Holocausto, no caso do Foucault. O Achille Mbembe desloca isso para os contextos coloniais e vai pensar as diversas situações de mortes, do fazer morrer, nos contextos coloniais, tanto nas colônias mais antigas, como nos processos coloniais contemporâneos, como é o caso mesmo que ele analisa entre Israel e a Palestina. Então, nesse sentido, quando a gente pensa no texto do Stéphane Rossier, e pensamos principalmente ali na última parte, quando ele está falando da letalidade na fronteira, especialmente com a quantidade de imigrantes mortos nos estreitos vigiados, com muitos dados, principalmente sobre o Mediterrâneo e o Estreito de Gibraltar, podemos ali estabelecer essa relação direta com essa ideia da necropolítica do Achille Mbembe, né, pensando aí essa relação entre a letalidade da fronteira e neste processo de vigilância da fronteira, com as mortes de imigrantes que ocorrem e que se acentuam ao passar dos anos. E aí a gente passa para um segundo ponto, que é por quê? Por que esses muros e cercas e vigilâncias de estreitos se acentuam nas últimas décadas? A gente pode aqui pensar que essa construção de muros tem a ver com essa ideia, desde o lado de cá dos muros e das cercas, a ideia muito forte de proteção e segurança contra uma ameaça que está do outro lado da fronteira.
Então, essa noção de ameaça, num quadro mais geopolítico, centrado nas guerras e nos estados nacionais, essas ameaças eram principalmente, muitas vezes, uma potência estrangeira, uma nação, uma guerra com um vizinho, um conflito armado territorial, e agora essas ameaças são fundamentalmente do que ele chama de atores transnacionais clandestinos, né? Que aí tem a ver justamente com esta questão das dimensões do tráfico de drogas e armas, das situações de terrorismo e da imigração ilegal. Ou seja, quase todas as justificativas contemporâneas de construção de novos muros têm a ver com esses fenômenos. Podemos acrescentar também ali no tráfico de drogas, em algumas situações específicas do contrabando. Então, nesse sentido, temos, inclusive, discursos, não é, do próprio presidente dos Estados Unidos, em que esses três fenômenos aos Estados Unidos, passando pelo México, o presidente estadunidense falou claramente essa ideia de que esses imigrantes vinham com drogas e podiam promover terrorismo no território estadunidense. Então, nesse sentido, esses três são as três formas principais de justificativa de construção de novos muros, em nome da segurança e da proteção. Uma outra ideia importante é que, embora o autor tenha acentuado especialmente as fronteiras, os muros e as cercas, essa parte mais visível dos controles fronteiriços contemporâneos, o autor também deixa claro de que as fronteiras não estão somente nestas áreas de limite entre estados nacionais. As próprias fronteiras internacionais, elas se deslocam, né? Basta ver o aumento de controles fronteiriços para além do limite internacional. E aí tem a ver com essa ideia da externalização e internalização dos controles das fronteiras internacionais. Só um exemplo rápido, na externalização das fronteiras, a gente pode perceber cada vez mais, quando olhamos mesmo para a União Europeia, os países vizinhos, chamados terceiros países, como o Marrocos, Argélia, Tunísia, servirem como zona tampão para deslocamento de imigrantes que vêm de outras regiões da África, e serve como primeiras, né, como as primeiras formas fortes de controle, antes de chegarem na própria fronteira internacional da União Europeia. Inclusive, esses países recebem recursos da União Europeia para fazer este papel de controlar esses fluxos migratórios. Da mesma forma, a gente sabe, por outro lado, que dentro dos próprios países, na estação de metrô, no aeroporto, em várias outras localidades, nos centros das cidades, vários imigrantes que estão em situação indocumentada nesses países, muitas vezes são pegos e deportados, e não foi na fronteira internacional, mas sim nestes pontos, né, nestes checkpoints de controles migratórios que se acentuam dentro do país. Essa discussão a gente vai retomar mais na frente, na segunda parte do curso, quando estivermos analisando as questões migratórias no mundo contemporâneo. É o que o autor define aqui como pensar as fronteiras não só como linhas, né, como uma ideia linear de fronteira, mas como fronteiras reticulares, entendendo aqui reticulares como em redes, né, fronteiras em redes e com vários pontos aí de controles no território. A gente pode também pensar que a teicopolítica, ela está em relação com o que o autor chama de uma teicoeconomia, ou um complexo securitário industrial que se forma em torno da construção destes muros. E o autor aí acentua os vários negócios, o preço, né, do quilômetro da construção de muros, né, dando aí dados variados
sobre a questão do quilômetro, né, na fronteira do México com os Estados Unidos, custa mais de 3 milhões de dólares, na fronteira entre Israel e a Palestina, mais de 2 milhões de dólares. Então, dá aí vários dados sobre esta economia muito lucrativa em torno da construção destes muros. E aí o muro, desde essa perspectiva econômica, os negócios envolvidos em sua construção e sua fiscalização e gestão de fiscalização de populações, se torna uma espécie de vitrine para estes negócios dos muros. E aí também ele acentua esses consórcios entre grupos privados, entre multinacionais, dá um exemplo, inclusive, de uma filial de uma empresa israelense que faz parte, né, que estava participando diretamente da construção do Muro do México com os Estados Unidos, e aí você tem uma acentuação de negócios variados. E, ao mesmo tempo, também as formas de vigilância e de controle de fronteira se aproximam bastante das mesmas tecnologias de vigilância que também ocorre de forma privada no interior de condomínios, no interior de bairros, não é? Então, todas essas questões de câmeras de segurança variadas que se tornam também um negócio bastante lucrativo voltado diretamente para esses processos de securitização das fronteiras internacionais. E aí, para encerrar essa primeira parte, a gente pode, o autor ajuda também a gente a pensar uma espécie de tipologia dos controles fronteiriços na contemporaneidade. Em textos anteriores, ele acentua principalmente esses três últimos, e nesse texto também fala das marcas, ou das chamadas zonas tampão, que seriam a ideia de lugares em que não há estradas, rodovias que liguem um país a outro, justamente como uma forma também de controle dessas regiões, né? Então, dá um exemplo do Panamá com a Colômbia, que não há nenhuma estrada ligando essas duas regiões, e da Venezuela com a Guiana também, né? São zonas que não precisam de cercas ou de muros, a própria ideia de não ter caminhos já favorece essa barreirização. A forma mais presente, né, que dá o tom do texto, é principalmente a questão das cercas e dos muros, que o autor vai acentuar, inclusive apresentando diferenças, né, em termos de custo, mas também de visibilidade do outro lado da fronteira entre cercas e muros, né, as cercas mais baratas e muitas vezes com essa possibilidade de visualizar o outro lado, e os muros mais caros e cada vez mais fechados. Aliás, a própria ideia do muro, né, da promessa do Trump de construir um muro entre o México e os Estados Unidos tem a ver com a retirada das cercas e a construção de muros totalmente fechados, né, para dificultar qualquer travessia. Uma outra forma que o autor pontua são as frentes ou linhas militares, né, os checkpoints, como podemos ver entre a Palestina e Israel, né, várias localidades para esses, né, checkpoints, ou na fronteira da Índia com o Paquistão. Então, aí temos essas situações, como também na Coreia, né, na Coreia do Norte com a Coreia do Sul, essas situações militarizadas, muitas vezes como consequência das disputas políticas e geopolíticas que estão por detrás destas linhas militares. E, principalmente aí, com a questão migratória, os estreitos vigiados. E aí ele dá bastante exemplo do Estreito de Gibraltar, no Mediterrâneo, como um desses estreitos mais vigiados do mundo, com câmaras variadas, divisões noturnas e etc., e que tem aí acentuado as mortes nesta região. Feito esta tipologia, eu gostaria de apresentar brevemente um quadro geral
pegando só essa ideia das cercas e muros, só esse tipo das cercas e muros, fazer uma subdivisão, né, uma tipologia de cercas e muros existentes hoje e que tem a ver com a gente pode dizer, né, o que tem a ver com esses processos mais recentes, principalmente aí a questão do controle migratório, mas também processos anteriores, que faz parte aí da geopolítica das últimas décadas, especialmente aí da década de 60 para cá. Então, nesse sentido, vamos aqui pensar, não estamos nem pensando nos muros mais antigos, né, como os muros, a muralha da China ou as muralhas em torno das cidades medievais, mas principalmente aí neste cenário pós-Segunda Guerra Mundial, algumas situações variadas de muros. A gente pode, né, uma primeira referência aqui dessa tipologia de muros e cercas tem a ver com os muros da Guerra Fria, tanto aqueles muros ressignificados depois de serem destruídos, como é o caso do fim do Muro de Berlim em 89, toda uma simbologia, né, de um novo mundo sem fronteira que vinha marcando, né, ou seja, que ele simbolizava, mas um dos argumentos do autor do texto é justamente dizer que o Muro de Berlim cai em 89, mas já na década de 90, novos muros começam a ser erguidos, como é o caso do próprio muro entre o México e os Estados Unidos, alguns trechos de cercas e muros que ali em meados da década de 90 já estavam sendo erguidos. O muro de Berlim passa a ter um novo significado, hoje principalmente um significado de negócios do turismo, ou seja, ir a Berlim muitas vezes é comprar inclusive pedaços desse muro para levar como souvenir, além dos trechos do muro servirem também como manifestações políticas e artísticas. Um muro que ainda está em vigência como resultado da Guerra Fria é o muro entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, que se chama ali de zona desmilitarizada, mas que de desmilitarizada não tem nada. Pelo contrário, é uma zona profundamente militarizada que divide aí as duas Coreias e que, de fato, não permite trânsito de civis entre os dois países. A gente pode também, um segundo tipo aqui de muros, neste processo histórico pós-Segunda Guerra Mundial, são os muros das disputas religiosas. E aqui a gente pode, que não são somente religiosas, podemos dizer disputas religiosas e políticas nacionalistas que estão em voga em torno disso. A gente pode citar o exemplo dos muros na cidade de Belfast, na Irlanda do Norte, em que divide católicos e protestantes, né? Ou seja, isso tem a ver com o histórico desta região, né, e as disputas entre católicos e protestantes. A Irlanda, a República da Irlanda, fundamentalmente católica, se separa na década de 20, e a Irlanda, parte da ilha, a Irlanda do Norte, continua sob domínio britânico. E esses conflitos se acentuam, principalmente com as ações do IRA, esse grupo que buscava a independência da Irlanda do Norte. E, claro, na década de 70, há uma intervenção direta do exército britânico, chamado de Domingo Sangrento, onde muitos civis são mortos, e, a partir dali, o próprio governo britânico começa a construir esses muros na região. Também, em nome da paz, vocês vejam ali linhas da paz, em nome da paz, a construção de muros em torno dos bairros católicos e dos bairros protestantes. São muros ainda em vigor, tem perspectiva de agora, nos anos 20, serem destruídos, mas até agora somente a área central da cidade é denominada de zona mista entre católicos e protestantes. Esse muro também serve de atração turística para muitas pessoas que vão para a Irlanda do Norte nesse contexto do turismo
na Europa. A gente, saindo um pouco das fronteiras internacionais, a gente pode também citar os chamados muros de desigualdades sociais. Claro que muitos muros entre as fronteiras internacionais não deixam de ser muros de profundas desigualdades sociais. O próprio muro entre o México e os Estados Unidos é visível disso. As cercas entre Ceuta e Marrocos é símbolo disso também, né? Mas aqui a gente vai fazer referência a dois muros presentes nesta questão dos muros de desigualdades sociais no interior no interior de um país. Estamos se referindo ao muro entre Lima, entre o bairro bastante pobre da Pamplona Alta e o bairro La Molina, que é um bairro de ricos e de classe média alta de Lima, e que construíram todo um muro aqui separando os dois bairros que estão próximos. E aí eu faço referência ao documentário que vocês assistiram, e vocês também assistam esses dois mini documentários de 10, 15 minutos sobre este muro de Lima e o muro aqui na rodovia do Imigrantes, na região de Cubatão, que é o próximo que a gente aqui vai falar. Mas eu só queria acentuar que muitas questões e pessoas que trabalham do outro lado, em La Molina, e vivem em La Pamplona, poderiam gastar 5 minutos e aí gastam 1 hora ou mais para contornar todo o muro e chegar no bairro vizinho. Também é interessante o vídeo, porque também apresenta essas justificativas porque a construção deste muro, né, aliás, muitos destes muros são vistos pelos críticos dos muros como o muro da vergonha. E aí a gente faz a referência direta do muro da rodovia dos Imigrantes, na região de Cubatão, a chamada Vila Esperança, que é Nova Esperança, que é uma vila que vive cerca de 35 mil pessoas, de 20 a 35 mil pessoas, e que a rodovia dos Imigrantes constrói um muro separando da rodovia, né? Também em nome da segurança, porque também há toda uma produção de reportagens falando dos assaltos na rodovia nesta região, principalmente quando tinha engarrafamento, e aí resolvem, então, criar este muro aí, separando a comunidade da principal rodovia que cruza a região, invisibilizando a comunidade e, ao mesmo tempo, dando essa noção de segurança para os transeuntes. A gente fala também de um outro tipo de muros, que são os muros de controle do contrabando. E aí eu vou me referir a esse muro construído nos últimos anos na fronteira da Argentina e Paraguai, né, na cidade de Posadas, que foi uma das cidades que eu tive o prazer de viver no período que estava no doutorado sanduíche. E aí, com a construção com a construção da ponte, depois a construção de uma ferrovia, de um trem ligando as duas cidades, aumentou bastante o fluxo entre essas duas cidades, e também, por sua vez, as formas de contrabando se deslocando de um lugar para o outro. O governo da Argentina, então, resolve fazer este muro aí, dificultando muito a chegada destas mercadorias na cidade de Posadas, na Argentina. O que antes era só atravessar a ponte e chegar, agora tem que contornar todo este muro quilométrico para entrar em Posadas, com muitos pontos de fiscalização. Também, por os críticos, foi chamado de Muro da Vergonha, e, de fato, é um dos poucos muros, talvez talvez o único neste contorno, na América do Sul, né? já que a gente tem, na situação da América do Sul, poucas presenças desta configuração de muros erguidos, né, como este daqui. Aí a gente tem também chamados muros de disputas territoriais, que eu já fiz referência quando estava falando nas linhas, né, militares, na tipologia do Stéphane Rossier,
E aqui eu queria me referir à ideia, né, da Índia com o Paquistão. O Foucault também faz essa referência, né, da forte presença militarizada e da cerca elétrica construída aí nessa região de disputa entre os dois países, que é na região da Caxemira, como também o muro, né, na fronteira, né, que inclusive passa por regiões de presença palestina, dividindo famílias entre um lado e outro do muro, esse muro na Palestina, né, com a faixa de Gaza, com a Cisjordânia, e a gente também pode fazer referência, num sentido mais um pouco anterior, das disputas em torno do Saara Ocidental, entre Marrocos e Saara Ocidental, que era uma região colonial da Espanha, e que tem o povo sarauí que reivindica a autonomia de toda essa região dominada por Marrocos, né? Ou seja, a Espanha sai e Marrocos entra nesta região, e os próprios sarauís se deslocam né, com a presença militarizada de Marrocos, se desloca para o exílio, para a região vizinha da Argélia, e constrói toda aí são né, as linhas dos muros de areia no deserto, e se desloca para o exterior e cria toda uma forma de organização política desde o exílio. Até hoje reivindicam, aí, desde os anos 70, 74, 75, reivindicam este território como seu território, na ideia de um dia voltarem a constituir uma nação no território específico. Aqui se trata de uma nação no exílio. E, por último, as chamadas barreiras migratórias, que já falamos bastante, que são essas, né, que aqui um exemplo entre Marrocos e Espanha, né, a Espanha tem duas regiões, duas cidades autônomas, na visão espanhola, para os marroquinos, territórios coloniais, que é as cidades de Ceuta e de Melilla, cada qual em torno aí de 80 mil habitantes, com territórios bastante reduzidos, na costa marroquina. E desde que a Espanha entra no espaço Schengen, chamado espaço de livre circulação da União Europeia, essas cercas começam a ser construídas. Primeiro com 3 metros, depois 6, depois duplicaram a cerca, tudo para evitar esse fluxo migratório vindo da África, uma vez que se trata de no caso específico dessas duas cidades, não precisa atravessar o estreito, não precisa se arriscar, né, nas águas do Estreito de Gibraltar, basta aí entrar nestas regiões, porque já estariam aí na União Europeia. Depois a gente comenta no encontro de hoje que tem configurações específicas nestas duas regiões, que fazem com que ainda não estejam diretamente no espaço Schengen. Mas, claro, houve uma pressão migratória muito forte para essas cidades espanholas em Marrocos. A gente tem aí, né, as imagens destas cercas, e aqui uma imagem simbólica, né, dessa questão das desigualdades contemporâneas nas fronteiras, que é um campo de golfe do lado de cá, isso é a cidade de Melilla, na costa marroquina, um campo de golfe aqui, e na sua vizinhança, a cerca que divide Marrocos com Espanha, repleta de imigrantes sul-africanos, ou seja, mais da África subsaariana, que se deslocam fortemente para esta região. E temos os muros mais recentes em outras áreas das fronteiras da União Europeia, que são o muro de 12 quilômetros na fronteira seca entre a Grécia e a Turquia, o muro da Sérvia com a Hungria, né, o governo de Viktor Orbán tem construído fluxo dos sírios para a União Europeia, e que, claro, tem transformado esta União Europeia, em termos de fronteiras externas, para alguns críticos, como a Europa fortaleza, né? Construindo aí vários
muros, a ideia da livre circulação interna entre os países, mas para os terceiros, para aqueles que vêm das regiões pobres do mundo, as barreiras se erguem fortemente. Aí a imagem, né, do próprio dinheiro da União Europeia sendo deslocado para a construção deste muro entre a Grécia e a Turquia. E aí a gente termina com este muro que tem já uma história bastante longa, que é o muro, embora nos discursos do governo apareça como uma construção nova, a gente tem aí mais de 1.000 quilômetros, desses 3.000 e poucos quilômetros da fronteira entre México e Estados Unidos, onde já tem muros, e muros de diversos tamanhos, né? Muros duplicados, muros triplicados, regiões de muros bastante velhas, como também regiões sem muro, né? Tanto na parte dos rios como na parte do deserto, que formam esta diversa, né, em termos de geografia, diversa fronteira entre o México e os Estados Unidos. Então, aí a gente tem um exemplo, né, de muros que são sendo construídos desde meados da década de 90, e claro que se acentua toda esta política de construção de muro, inclusive com o apoio dos dois principais partidos dos Estados Unidos, os republicanos e os democratas, no pós-11 de setembro. Então, aí vigora, e a partir de 2006 tem uma política específica de construção de trechos deste muro de contenção. E aqui é para fazer referência ao chamado Parque da Amizade, onde acontece aquelas cenas do documentário, né? Aquela cena onde as crianças ou seja, onde tem aqueles breves encontros de poucos minutos das famílias que estão dilaceradas e divididas por este muro. E esse símbolo, né, uma das regiões aí, uma casinha bem no muro, e aqui a ideia já de uma placa, né, cuidado com a questão da travessia de imigrantes, justamente por essas travessias denominadas clandestinas. E aí, por último, este muro, apesar de tudo, né, principalmente nessas regiões que ainda tem visibilidade do outro lado, são também pontos de encontros de famílias, encontros de namorados separados por processos variados, inclusive por processos de deportação que dividem famílias no México, como vocês podem ver também no documentário isso. Aliás, o documentário, diferente do texto do autor que estamos aqui comentando, o documentário dá esta perspectiva mais das pessoas, né? Ou seja, como que esse muro intervém na vida diária daqueles que vivem esse contexto fronteiriço e transfronteiriço. Claro, este muro serve para esses encontros familiares, serve para protestos políticos e serve também para manifestações artísticas, que ocorre aí ao longo destes mais de 1.000 quilômetros de muro. Então, é isso, eu acho que depois a gente retoma. Então, só para fazer um resumo final aqui da nossa discussão, voltando ao texto comentado neste encontro, eu acho que a primeira ideia importante é pensar que essa teicopolítica não tem a ver somente com muros e cercas, ou essa parte visível das barreiras, mas o autor também acentua de que está dentro desta formulação as ideias das barreiras administrativas, as barreiras das dificuldades de ter acesso a documentos e às cidadanias, dependendo de suas origens, né, e condições econômicas, como também as chamadas fronteiras, né, as smart borders, ou as fronteiras inteligentes, ou as fronteiras biométricas, que cada vez mais os passaportes passam a conter, né, todo um histórico da vida das pessoas, né, e também aí facilitam estas formas de controles. A gente também, né, então, assim, para resumir, a gente pode dizer que o argumento principal do autor é justamente pensar que todo este fenômeno da barreirização se acentua particularmente, ou seja, os anos 90 foram anos de muita euforia em torno da ideia de globalização, e os anos a partir de 2001, principalmente, essa euforia diminui, porque
passamos a presenciar com essa história toda em torno do terrorismo, passamos a acentuar principalmente essa noção de controles, né, de fronteira de uma maneira muito mais forte. E aí a gente pode dizer, e isso é importante, não ver, ou seja, que é importante, como ele diz ali na conclusão, de que essa política de cercas e muros é consequência da própria mundialização ou globalização. Não se trata de um processo anti-globalização. Ou seja, os próprios muros se globalizam e são feitos cada vez mais por empresas que estão nesse contexto globalizado. Então, nesse sentido, eu acho que é uma formulação e uma ideia importante para a gente debater no nosso encontro de hoje. E aí a gente deixa como pergunta, como questionamento, coisa que também ele faz ali, dialogando principalmente com a Wendy Brown, que essa ideia, né, ou seja, os muros hoje representam um fortalecimento da soberania estatal ou o seu ou uma espécie de desespero, já que a globalização atravessa os estados nacionais nas suas mais diferentes formas, que eles queiram ou não. Então é como se fosse uma espécie de uma tentativa última de algum controle numa constante perda de soberania estatal, ou, por outro lado, é um fortalecimento do Estado Nacional, esta configuração dos vários muros no contexto contemporâneo. Deixou essa questão para o nosso debate de hoje, bem como a relação com o texto complementar, com o breve texto complementar para pensar as fronteiras no contexto da pandemia, são 2 páginas, espero que vocês leiam até a tarde, e o documentário sobre a fronteira do México com os Estados Unidos. Muito obrigado e até mais tarde.